Senhoras e senhores, com vocês, La Troupe. E um poema de Drummond para honrar o lugar e a situação. Iremos falar de amor um pouquinho conturbado e polêmico, que é mais ou menos assim. João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou patia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esta é a La Troupe. Olímpio, apresente a banda pra gente. La Troupe conta com Vinícius, meu primo, Pedro, meu irmão, e Rodolfo, o caçula lá de casa, que é nosso estagiário palhaço, tá aí iniciando os trabalhos com a La Troupe. Conta um pouco pra gente do surgimento. A La Troupe começou comigo e com o Pedro no Hospital Felício Roxo. Uma semana depois que eu terminei o tratamento de quimioterapia, eu e Pedro, a gente resolveu ir no Hospital Felício Roxo para fazer alguma coisa, né, Pedro? Tentar fazer alguma coisa. A gente viu uma necessidade ali de fazer alguma coisa, porque os pacientes ficavam muito sem o que fazer. Tinha uma televisão pequenininha, algumas revistas e tal, e poucas pessoas iam lá. Então o Olímpio chegou com a ideia e eu falei, apoiei, vamos fazer. E foi, assim, ridículo no dia. O primeiro dia foi bem... A gente não ensaiou nada, a gente tinha algumas coisas pensadas, mas na hora não deram certo. Bem mais ou menos, né? Não deram certo. Vocês já se caracterizaram no dia, assim, e entrou no hospital? Como foi? Não foi bem pintado assim. Eu lembro que Pedro desenhou uma bola no rosto, preta, uma vermelha do outro lado. Mas o foco mesmo no dia estava mais gordinho na época. A barriga estava aparecendo e a gente lá naquele negócio super sem graça. E aí eu falei assim, Pedro, e sua barriga? Aí o pessoal riu. Aí ele começou a pegar na barriga, dançar. Aí foi um negócio descontraído, mas longe do que a gente tinha pensado, assim. E como que foi você juntar eles? Porque você veio, voltou para casa, pensou de um dia por outro e falou, eles vão servir. E juntou a galera e foi? Como que foi? Pedro, Vinícius também foi, Rodolfo, acho que uma vez, eu acho que ele foi comigo durante o tratamento. Mas Pedro foi mais, ele morava em Belo Horizonte, então ele sempre me acompanhava e a gente sempre falava, né? A gente sempre comentava. Foi uma dona uma vez ler lá no hospital. Eu lembro que eu fiquei extremamente irritado, ela não parava com aquele barulho na minha cabeça, eu passando mal. Mas quando eu assustei, tinha acabado já o tratamento. E Pedro falou assim, tá vendo? Você xingou a mulher, mas rapidinho a gente tá indo embora. A gente tem que fazer um negócio mais ou menos assim. Acho que a centelha para isso tudo nascer foi essa senhora, que eu nem sei o nome dela, que foi ler um livro lá, eu nem lembro que história que era também. E hoje, como a La Troupe sai se apresentando por aí? A segunda apresentação, o Vinícius e o Rodolfo já vieram, a gente conversou. Foi tão ruim na primeira, a gente falou assim, a gente tem que melhorar alguma coisa. Vão levar alguns outros para fazer palhaçada. A segunda foi Gabriel. Também foi, E aí
A gente apresentou dentro de um contexto assim, já ensaiamos um pouquinho, já pensamos, ó, vamos fazer isso e aquilo. E aí foi bacana, a gente foi com o pessoal da epilepsia. A gente comprou uns brinquedinhos, umas correntinhas que piscava. E eu lembro que Pedro falou assim, gente, se quem começar a piscar, o pessoal vai dar uma crise aqui, vai todo mundo começar a tremer, que loucura é essa? Mas a gente perguntou ao pessoal dos hospitais, falaram que não tinha problema nenhum. E aí vocês entravam nos quartos dos hospitais e cantavam para as pessoas? A diferença é essa, a gente nunca foi no quarto, assim, a gente foi uma vez do menino aqui de Itabira, que chama Meroto. A gente até gosta muito dele. Mateus, mas né? Matheus Meroto. Mas o legal é que a gente, como a gente começou dentro da ala de quimioterapia, e lá era um espaço grande que todo mundo ficava sentado fazendo tratamento junto, compartilhando tudo ali, a gente começou na recepção no dia e entrou para essa parte lá onde que fica o pessoal fazendo tratamento e chegou chegando, já cantando, recitando poesia. Na verdade, nós não somos uma banda, né? A gente não é também grupo de teatro, não é nada. A gente simplesmente tem uma vontade de fazer algo, de levar uma palavra, uma esperança mesmo para quem está lá. Às vezes um conforto, um sorriso, às vezes ameniza aquela dor ali do tratamento, durante o tratamento. Eu acho que isso, para mim, isso foi fantástico, fundamental. E a gente acredita que isso realmente pode melhorar, nem que seja aquele instante ali para a pessoa. E aí começou a gente a apresentar direto. Mas o mais legal foi, nós fizemos uns cartazes, desenhamos e falamos assim, esse dia a gente vai entregar isso lá. E uma senhora chegou e falou assim, olha, eu tinha desistido já do tratamento, tem 9 anos que eu faço quimioterapia. E era uma senhora bem mais velha mesmo, eu nem sei a idade dela. E ela foi, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Ela foi me dar um abraço e falou assim, ó, por vocês, eu prometo que mais 1 ano eu aguento. E aí eu acho que isso aí que é o combustível nosso. E os projetos da Latrupe agora, daqui para frente, como estão? Isso aí é uma coisa bacana, porque nós fomos muito resistentes durante 7 anos quanto a essa exposição nossa. Era uma coisa que a gente sempre conversava, sempre falávamos de vamos evitar expor o nosso projeto. É uma coisa que a gente faz pra gente mesmo. Então a gente pegava, ia pro hospital, apresentava, vinha embora. Uma vez ou outra a gente publicava alguma coisa nas redes sociais, mas era muito raro. Na verdade a gente nunca quis fazer isso. A gente recebeu um presente, um projeto pela Lei Rouanet, em que as empresas podem deduzir do imposto de renda e apoiar o projeto. E a princípio o projeto seria apresentar o que a gente apresenta nas cidades. Só que aí voltamos a conversar. Eu acho que a abertura do diálogo entre nós é uma coisa fundamental para que as coisas aconteçam de maneira agradável a todos. E falamos, olha, se for para fazer teatro e apresentar na cidade, eu não quero. É uma coisa que eu nunca tive essa vontade. O Pedro também sempre falou isso, o Vinícius também, o Rodolfo. E a gente mandou algumas observações do que a gente realmente desejava para o Ministério da Cultura, que era, olha, a gente quer fazer, tem vontade, mas tem que ter hospital, tem que ter asilo, tem que ter creche, tem que ter escola. E aí autorizaram, e é por isso que a gente está nessa nova jornada agora. E além disso, a gente traz uma coisa de família mesmo, essa questão de poder ajudar e levar isso para as pessoas, que é um núcleo que a gente vai estar montando aqui em Itabira, para atender a 150 crianças carentes da cidade, com aula de teatro, com aula de basquete, que é a nossa origem esportiva, futebol, que é a escola que meu pai deixou para a gente, com corte e costura, pintura, reforço escolar, tudo a gente está pretendendo fazer isso tudo lá no Fênix, em um galpão que a gente ganhou. Agora a gente está na busca de parceiros aqui na cidade para poder estar apoiando esse projeto. A gente está levando isso para o Fênix, atender essa criançada lá, levar cultura, levar arte, levar esporte, levar escola também para lá, com reforço escolar. Acho que isso vai ser uma coisa assim, vai ser uma realização nossa, de sonho nosso mesmo. Para conhecer aí a banda, o grupo Latrupe, como que as pessoas podem fazer para acessar vocês aí, saber da página? Vocês têm uma página que eles podem conhecer? Temos uma página no Facebook,
Latrupe apenas. Temos... acho que só, né? Não, a gente tá com o Instagram. Instagram agora. Tem o Instagram, site www.latrupe.com.br. Essa semana entra no ar, né, a nossa página. Então, assim, as coisas estão acontecendo agora de uma maneira bem natural. A gente nunca tentou colocar a carroça na frente dos bois. As coisas estão acontecendo devagar mesmo, naturalmente. Essa busca por parceiros é uma coisa que a gente está fazendo ainda muito no boca a boca. A gente não chegou a divulgar isso ainda. A gente está levando a ideia para um, levando a ideia para outro, conversando com um, conversando com outro. Para nós, nesse momento, até a gente queria agradecer também vocês da TV Cultura por estar dando essa abertura para a gente estar falando. Foi assim, coincidiu demais, as providências divinas são no momento certo. Então a gente está acontecendo devagarzinho as coisas. A nossa ideia é, em junho, estar com tudo assim, a 200 por hora, a locomotiva que sai de Itabira, que sempre saiu com minério, vai sair agora com cultura, com arte, carregada de fé, carregada de esperança, carregada de amor. A ideia nossa é essa, levar isso para 67 cidades que a gente vai poder apresentar no estado de Minas Gerais. Então são 67 hospitais, 67 escolas, 67 comunidades. Mais de quase 1 milhão de pessoas vão ter acesso a isso no total de todas as cidades. Então, assim, é uma realização nossa que está acontecendo naturalmente, devagarzinho. A gente trouxe Drummond, mas não só de Drummond é a Latrupe. Também tem Machado de Assis, e aproveitando o espaço, Machado de Assis fala o seguinte: o poeta chegara ao alto da montanha e quando ia descer a vertente do oeste, viu uma coisa estranha, uma figura má. Então, volvendo a olhar ao súbito, ao celeste, ao gracioso Ariel que de baixo o acompanha, num tom medroso e agreste, pergunta: o que será? Como se perde no ar o som festivo e doce, ou bem como se fosse um pensamento vão. Ariel se desfez sem lhe dar mais respostas. Para descer a encosta o outro lhe deu a mão, lhe deu a mão.